constância no plenário, seja oficiado ao senhor prefeito Paulo Viazovski Filho, dispõe sobre aumento de salário aos funcionários públicos municipais. Justificativa. Tivemos um aumento salarial em nosso país por volta de 12,04% em relação ao salário mínimo aplicado pelo governo federal. Com isso, os servidores públicos de nossa cidade passam a ter uma perca se não obtiverem um reajuste, já que a administração anterior aplicou um piso mínimo salarial de R$ 552, mais 50 de abono, mais 57,33 relacionado a uma cesta básica, correspondendo a 659,33, elogiado inclusive pelo Siscume. Vale lembrar ainda que nossa cidade, nos últimos anos, tem sido real o aumento do orçamento anual, sempre superando as previsões orçamentárias, e este ano deve girar em torno de 98 milhões em arrecadação aos cofres públicos. E somando isso, mais o aumento dado pelo governo, nada mais do que justo repassar um aumento de 20% a todos os servidores públicos, pessoas que se dedicam e que são responsáveis pelo atendimento dos servidores públicos de nossa cidade. Sala vereador Leopoldo Gracioso, Márcio Cabeça, vereador. Requerimento está em discussão. Peço palavras, presidente. A palavra, vereador Márcio. Na verdade, esse é um requerimento que nós estamos reiterando do ano passado, até porque fizemos esse pedido e, infelizmente, foi negado pelo prefeito, na época, alegando que existia uma crise mundial. Essa foi uma justificativa criativa. Passou-se a crise mundial, estamos no ano de 2010, e até agora nenhum servidor público teve sequer um aumento, sequer um reajuste. Foi um dos piores anos para o servidor público municipal, esse primeiro ano dessa administração, o ano de 2009. O servidor que esperava o abono em dezembro para comprar ali as suas coisinhas de Natal, e eu falo nesse termo que muitos de nós aqui temos salário pago pela população, e entre outros comerciantes se tem a condição, e muitas vezes 150, 130 reais não representa muito. Mas para aquele cidadão, como muitos são da prefeitura, que ganha 300, 350 reais por mês, você tem um abono de 150 reais, prometido, inclusive rejeitado, um requerimento do vereador Jaconé dessa casa, com a alegação dos senhores vereadores da base, que só estariam rejeitando o requerimento que o prefeito já tinha anunciado, e mediante aos servidores, que daria esse aumento. Requerimento rejeitado, servidores esperando esse abono mais do que digno e mais do que justo a esses servidores, foi dado em fevereiro, próximo ao carnaval. Quer dizer, a pessoa ficou esperando os filhos para comprar ali, que muitas vezes usa para comprar um peru, um frango, ou seja o que for. Eu até aconselhei alguns, porque pernil, essas coisas você pode congelar. Eu falei, já que ele deu em fevereiro, praticamente vocês perderam 2009. Então congela, compra, congela e já guarda para o Natal, que provavelmente não vem mais uma vez esse ano. Então o descaso que a atual administração vem lidando, principalmente com as pessoas mais simples, com as pessoas mais carentes, é inaceitável. Quando eu me referi a esse valor de 12,04, é os dados que foi colocado e apresentado e passado isso a nível nacional, em termos nacional, pelo presidente da República em 2009. Quer dizer, tem um ano que se não tem esse reajuste, que não se tem abono, que se não tem nada nessa questão, e principalmente, um tratamento que tanto foi colocado pela administração, que eles usavam humanizado, você só vê funcionário reclamando, você só vê funcionário descontente. Porque você simplesmente ter se não tivesse sido o aumento lá, até entenderia. Mas foi repassado ao presidente, nada mais do que justo de que você repassar isso. Pior, teve um aumento na arrecadação, na receita do município, previsto esse ano um aumento ainda maior. E nada se é repassado, e nada é se colocado a essas pessoas que tanto trabalham, que tanto se dedicam à nossa comunidade, principalmente tomando a frente muitas vezes, e quando se pega uma administração ruim como essa, péssima, recai sobre o funcionário que está atendendo. Que muitas vezes a pessoa sai xingando logo ao funcionário, até poder chegar no prefeito, porque é difícil ter esse contato em relação ao prefeito. Então é isso que nós estamos pedindo, já há um ano, estamos pedindo e vamos refazer o pedido. Quando se fala disso, poderia hoje até, se alguém for abordar, tocar nesse assunto em relação a anos anteriores, que foi sempre dado esse reajuste, a não ser no ano eleitoral, que não é permitido por lei, porque até então era dado abono, chegou a dar abono até de R$300 em 2007, mas é aquilo que eu falo, a administração passada passou, não tem que ficar se comparando, eu coloco sempre dessa maneira, porque sempre vem um discurso para querer ficar comparando,
até porque nós temos a obrigação de fazer a nossa parte. Nós fomos eleitos e reeleitos alguns, como é o meu caso, para continuar um trabalho. Se fosse para continuar, principalmente algumas maneiras, como falam, e ficar comparando, não precisava ser eleito ninguém aqui, monta um quadrinho de história e vamos todo mundo para a casa da memória. O que nós temos que ter é responsabilidade. O que nós temos que ter é uma cobrança frente ao prefeito, principalmente num plano de governo que prometeu mundos e fundos para a população e principalmente para esse funcionário público, e fica por aí. E fica aí praticamente aquilo que a gente fala toda a sessão, um estelionato eleitoral que foi praticado nas últimas eleições mediante ao plano de governo. Então nós temos que ter a responsabilidade, nós temos que ter o bom senso e principalmente tenho certeza que esse requerimento vai ser aprovado, mas principalmente nada mais do que justo, de repassar. Não estou dizendo que o prefeito vai dar aumento nenhum não, hein? É repassar o que o governo federal deu. E agora o governo do estado está aplicando um piso ainda maior ao termos do que foi deixado. Então é simplesmente dar continuidade no que já tinha. Simplesmente dar continuidade justo. E mais, e eu peço aos vereadores da base, muito mais do que aprovar esse requerimento. Falo vereadores da base, que é os que mais têm contato com o prefeito diariamente. Para que saia do papel, que não fique um simples requerimento aprovado, como foi feito o ano passado, que saia do papel e que vá para as contas do funcionário público. Então a gente pede dessa maneira, porque se passou mais de um ano que eu entrei com esse requerimento e nada foi feito. E o prefeito sempre, toda a vida, prometendo as coisas. E aqui a gente não adianta ver às vezes como justificativas, principalmente relacionado, não, mas o prefeito vai dar, não, mas o prefeito vai dar. Até porque eu acredito e sempre respeito a opinião de todos os vereadores, seja ele oposição ou situação. Mas o meu modo de ver é aquilo que eu falo sempre. Eu desacredito dessa administração há muito tempo, desde quando começou. Quando começa com muito folclore, quando começa com muita promessinha, quando começa com as coisas e nada sai, de fato é uma situação que a gente fica aí à mercê e principalmente esperando uma resposta favorável. Mas pelo que eu venho analisando, pelo que eu venho, o prefeito e a atual administração não tem um compromisso a qual pela população e deveria até mudar o slogan que vem usando aí em respeito a você, porque não vem respeitando ninguém. Vem se tomando medidas aí, a questão de pura ditadura hoje em questão de Mongaguá, medidas que vai a Deus me dará. Então muitas vezes, é o que eu falo aqui para finalizar. Por que não foi dado esse aumento até agora? Por quê? Se talvez tivesse economizado tanto com tinta verde como está tendo, se talvez tivesse economizado com aluguéis de carros, se talvez tivesse economizado com aluguéis de imóveis, se muitas vezes tivesse feito um contrato milionário com a questão da coleta de lixo de quase 7 milhões, agora tiraram 2 milhões e passou para 5 milhões, mas era 3.600. Então você percebe que não tem planejamento nenhum, que é uma administração que não tem nenhum tipo de controle da questão pública. Se tivesse economizado nesses setores, eu tenho certeza que o funcionário público teria seu aumento. E o funcionário público é diferente dessas empresas de fora. É diferente de uma Terracom, é diferente dos outros. Por que é diferente? Porque se você dá o aumento do funcionário público, ele vai gastar no comércio da cidade, ele vai gastar no açougue, na padaria, no supermercado, na farmácia e assim por diante. Esses contratos que é feito às vezes milionário, pega área, mula e simplesmente vai gastar fora da nossa cidade. E é essas questões que são inaceitáveis. Então tem que ter postura, tem que ter controle, tem que ter, acima de tudo, responsabilidade com o dinheiro público. E não vem tendo. Então é por isso que nós reiteramos esse requerimento, contamos com o apoio de todos os vereadores, mas principalmente depois os vereadores da base, para que se aperte realmente o prefeito e que se coloque e saia do papel, porque o requerimento, a hora que é aprovado, todo mundo pode ficar tranquilo que não é o requerimento do vereador Márcio, não. A partir do momento que é aprovado, é dessa Casa de Leis. Todos nós temos o direito de dizer, fomos nós aí que conseguimos o aumento, que o importante para mim não é quem consegue, e sim que o funcionário tenha um pouco mais de dignidade, um pouco mais de aumento, e principalmente em relação às frentes de trabalho, principalmente em relação a alguns funcionários que inclusive estão reclamando até de hora extra que não estão recebendo. E não é um pouco não, hein? São vários. Então poderia estar revendo isso aí de uma maneira correta, de uma maneira digna, para que essas pessoas realmente tenham um aumento favorável em relação aos administradores e principalmente em relação a dar uma vida mais digna aos seus familiares, seus filhos e assim por diante. Só isso, senhor presidente. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Zé Pedro.